Olá, turma, tudo bem? Dando continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa, a gente já viu o sujeito, a gente já viu transitividade verbal, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo de ligação, a gente já viu predicado, os tipos de predicado. E hoje a gente vai começar com um conteúdo novo, que é os termos integrantes da oração. Bom, se você conseguiu entender, compreender lá, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, o próprio verbo transitivo direto e indireto, você já tem meio caminho andado aqui para este conteúdo, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, o que eu for apresentar, o Alexandre vai colocar também lá no YouTube, tá? Então, vamos lá. Aqui. Termos integrantes da oração. Quando a gente fala em termos integrantes, a gente fala de objeto direto preposicionado, objeto indireto, complemento nominal e o agente da passiva. Depois, a gente vai ver os predicativos na nossa próxima aula, tá? Então, vamos lá. O primeiro que a gente vai trabalhar é o objeto direto. Tá? O objeto direto, ele é um complemento verbal, ou seja, ele vai completar o sentido de um verbo. Como assim completar o sentido de um verbo? Você vai perceber que existem verbos que, se a minha oração parasse ali nele, iria ficar sem sentido. Você iria precisar de algum complemento, né? Então, toda vez que eu quiser descobrir se aquele verbo precisa ou não de um complemento, é só você perceber se ele está com sentido completo. Se ele não tiver com sentido completo, você vai perceber que ele precisa de um complementozinho, tá? O primeiro aqui, que a gente dá o nome de objeto direto, ele vai completar o sentido de um verbo, e este verbo é aquele verbo transitivo direto que a gente já viu lá em transitividade verbal. Ou seja, ele é um complemento que não vai vir acompanhado de preposição, certo? Não vai ter nenhuma daquelas preposições que a gente já viu. É só você voltar lá na aula, nas aulas anteriores de transitividade verbal, que lá tem as preposições. Posição a, de, do, da, das, dos, em, no, na, nos, nas, com, para, tudo isso é preposição, certo? Ele indica o ser para o qual se dirige a ação. O meu objeto, ele pode ser um substantivo, ele pode ser um pronome, ele pode ser um numeral, tá? Dentro de uma oração. Bom, mas como é que eu faço para descobrir um objeto direto? Como é que eu faço? É mole. Olha ali o exemplo. Algumas pessoas tomam vinho. A primeira coisa que tem que fazer é achar o verbo. E o verbo está aqui. Toma. Ok? Toda vez que você quiser descobrir a transitividade do verbo, você tem que fazer a pergunta o quê? E essa pergunta deve ser feita depois do verbo. Eu sei que vocês já viram isso antes, quando eu ensinei lá a transitividade verbal, tá? Você pode estar aí relembrando, tá? Mas só para a gente fixar. Então, olha lá. Algumas pessoas tomam vinho. A gente vai fazer essa pergunta depois do verbo. Algumas pessoas tomam o quê? Elas tomam o quê? Observe que se eu parasse a minha oração lá em tomam, algumas pessoas tomam. Você fala, professora, tomam o quê? Né? Ou seja, o verbo tomar, ele é um verbo que sozinho ele não produz sentido. Ele vai precisar de um complemento, certo? E este complemento aqui na oração é vinho. Tomam o quê? Tomam vinho. Observe que entre tomam e vinho, eu não tenho nenhum tipo de preposição. Se não tem preposição, este complemento aqui, vinho, ele é chamado de objeto direto. Automaticamente, o meu verbo é um verbo transitivo direto.
Olha o outro exemplo logo abaixo. As crianças falaram a verdade. Olha lá, o verbo é falaram. Vamos fazer a pergunta? Falaram o quê? Falaram a verdade. Se eu chego para você e digo, as crianças falaram. Veja que o verbo falar é um verbo que sozinho não produz sentido e ele vai precisar de complemento. E como é que eu faço para descobrir qual é este complemento? Se esse complemento é objeto direto, se é o objeto direto preposicionado, se é o objeto indireto, basta você fazer a pergunta para o verbo. Observe que quando eu faço a pergunta para o meu verbo, olha aqui na minha pergunta, falaram o quê? Não aparece nenhuma preposição, certo? Se não aparece preposição, o complemento, que no caso é a verdade, vai ser objeto direto e automaticamente o meu verbo é um verbo transitivo direto. Beleza? Nós temos também aquilo que eu chamo de objeto direto preposicionado. Você fala, aí, professora, lascou. Porque o que vem com preposição, pelo que eu aprendi, é o objeto indireto. E aí, como é que você vai me dizer que existe um objeto direto que eu aprendi que não tem preposição obrigatória, vai aparecer com preposição? Acontece que alguns verbos, eles vão exigir, eles vão continuar sendo verbos transitivos diretos, só que esses verbos terão alguns complementos que vão aparecer com preposição, certo? Tanto que você vai fazer a pergunta, na sua pergunta não vai ter preposição, mas quando você olhar lá na resposta, vai aparecer o raio da preposição. Olha lá. Objeto direto preposicionado ocorre quando o objeto direto vem regido por preposição. Exemplo: nunca enganaram a mim. Olha o verbo. Qual é o verbo? O verbo é enganaram. Vamos fazer a pergunta. Nunca enganaram o quê? Observe que na minha pergunta não tem preposição. Mas quando você vai lá olhar a resposta para esta pergunta, enganaram o quê? Você vai ver a preposição a aqui. Até porque esse mim é um pronome oblíquo. E aí vai vir com a preposição. Certo? Olha o outro exemplo. Os homens beberam do vinho. O verbo é beberam. Vamos fazer a pergunta? Os homens beberam o quê? Certo? Você vai falar, professora, aqui não tem preposição. Beberam o vinho. Só que quando eu olho lá para a minha resposta, eu tenho do, que é a preposição de mais o artigo o. É a preposição. Aí você fala, mas Bárbara, como é que pode? Na pergunta não tem preposição e na resposta vai ter preposição? Sim, porque o meu verbo ele vai continuar sendo verbo transitivo direto. Ponto que eu faço a pergunta e não tem preposição. Beberam o quê? Não tem preposição. Só que quando você for olhar lá a resposta, o complemento desse verbo beberam está vindo com a preposição. Ele vai continuar sendo objeto direto, só que ele vai ser preposicionado. Aí você fala assim, mas Bárbara, então por que não coloca isso aí como objeto indireto? Porque quando eu faço a pergunta, o verbo beber, ele não é um verbo que vai precisar da preposição a, da preposição de, da preposição com. Não é. Tanto que quando você faz a pergunta, aparece ali sem a preposição. Diferente do objeto indireto. O objeto indireto, ele vai completar o verbo. Esse verbo é o verbo transitivo indireto. O objeto direto, preposicionado e o objeto direto, eles complementam o verbo transitivo direto. Já o objeto indireto, ele complementa um verbo transitivo indireto. E sempre vai vir acompanhado de uma preposição. Sempre. Preposição a. O acraseado é uma preposição. A preposição do, que a gente já viu ali, que é o de mais o, que é a preposição de mais o artigo o. Temos a preposição na, que é a preposição em, mais o artigo a. Temos a preposição pelo, que é a preposição por, mais o, certo? Observe. Amélia acredita em discos voadores. Aí você vai
destaca o verbo. Qual é o verbo? O verbo é acredita. Vamos fazer a pergunta? Acredita em quê? Quem acredita, acredita em alguma coisa, né? Em alguém. Observe que logo na minha pergunta aparece a preposição em. Tá vendo? Observe que aqui no objeto direto preposicionado, a preposição não apareceu. Agora, aqui embaixo, a minha preposição, que no caso é a preposição em, já aparece na minha pergunta. Então, eu sei que o complemento do meu verbo, que ali no caso é o verbo acreditar, é um complemento que vai ter a preposição em. E aqui está, em discos voadores. E ele é objeto indireto, porque ele completa um verbo transitivo indireto com a preposição. No caso, a preposição em. Olha o outro exemplo. Os corretores se referiram às casas novas. O verbo é referir, tá? Eles se referiram a quê? Observe que logo na minha pergunta eu tenho a preposição a. Você falou assim, mas Bárbara, eu já vi o a em algum momento. Quer ver? Vou te mostrar. A verdade, tá vendo aqui? Só que este a de a verdade não é preposição. Este a de a verdade é apenas artigo. Este a, para ser preposição, deveria aparecer na pergunta, igual aqui embaixo. Esse as aqui, ó, não é apenas artigo. Este as é preposição, porque quando eu fiz a pergunta, apareceu o a lá. Então, a resposta dessa pergunta, quem se refere a. Se referiram a quê? Observe que toda vez eu estou fazendo a pergunta sempre depois do verbo. Atentem a isso, tá? A pergunta que deve ser feita é sempre depois do verbo. Se referiram a quê? Às casas novas. Observe que este as é preposição, então o objeto é indireto e automaticamente o verbo é transitivo indireto. Ok? Tanto objeto direto quanto objeto indireto, o objeto direto preposicionado, eles são complementos verbais. Eles vão completar o sentido de um verbo. Aí existe um termo integrante chamado de complemento nominal. Aí você fala, Bárbara, eu já consigo deduzir o que vem a ser. Se o objeto direto, o objeto indireto, o objeto preposicionado completam um sentido do verbo, o complemento nominal vai completar o sentido de um nome. Exatamente isso. Aí, este nome vai ser um substantivo, vai ser um adjetivo ou será um advérbio, certo? E este complemento nominal sempre será preposicionado, ou seja, sempre vai ter alguma das preposições, ou a preposição a, ou a preposição b, preposição com, preposição para, preposição por, preposição no, e assim vai, certo? Olha aqui o exemplo. Minha vizinha está cheia de dores. Observe que esse termo aqui, de dores, ele é um complemento nominal. Porque se você olhar, se eu chegasse para você e falasse assim, olha só, a minha vizinha está cheia. Certo, está cheia, mas está cheia de quê? Não é isso? Vou até botar aqui, ó, para vocês. Cheia de quê? Tá vendo? Igual a gente fez a pergunta aqui em cima, aí você vai falar assim, professora, mas ela está cheia de quê? Observe que neste caso aqui, o de quê está com preposição, igual a gente está com preposição aqui em cima. Só que se você olhar ao lado, o cheia não é verbo. Eu não posso conjugar a palavra cheia. Tá vendo? Diferente do referir. Eu me refiro, tu te referes, ele se refere, eu posso conjugar. Então, eu sei que o verbo, a palavra ali, referir, é verbo. Mas cheia não é verbo. Se cheia não é verbo, muito pelo contrário, é um adjetivo, né? É uma qualidade, dizendo que a minha vizinha está cheia, né? Igual o adjetivo cansada. Então, se isso é um adjetivo, com certeza de dores é um complemento nominal.
porque está completando o nome, que no caso este nome é um adjetivo, certo? E com preposição. Então, de dores é um complemento nominal. Ó, ainda não estou pronta para o teste. Quem está pronto para alguma coisa. Estou pronta para quê? Tá vendo? Para quê? Observe que o pronta não é um verbo. O pronta, no caso, também é um adjetivo que está necessitando de um complemento. Logo, este complemento será o complemento do nome pronta. Por isso que ele é complemento nominal. Outro exemplo. Minha avó tem devoção por Deus. Quem tem devoção por alguém. Observe que devoção não é verbo. O verbo está aqui do lado. Ó. Estou. O verbo está aqui do lado. Tem. O verbo está aqui do lado. Está. Ora, devoção, o complemento por Deus não é do verbo tem. O complemento por Deus é de devoção. O complemento para o teste não é do verbo estou. O complemento para o teste é de pronta. Porque quem está pronta para. Quem tem devoção por. Então, o por Deus é o complemento nominal do nome devoção, que aqui no caso é um substantivo. Beleza? Então, não se esqueçam. Complementos verbais vão completar verbos, palavras que eu posso conjugar. Complemento nominal vai completar um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, ou seja, nomes que eu não posso conjugar e sempre vai vir preposicionado. Complemento nominal sempre preposicionado. E o último aqui que a gente vai ver é o agente da passiva. Ele é muito fácil de ser identificado. Por exemplo, vou botar um exemplo aqui. Se eu falo assim para você. Ana comprou roupas novas. Eu digo para você que esta oração está na voz ativa. Por que está na voz ativa? Porque Ana é o sujeito, ou seja, Ana praticou a ação de comprar alguma coisa, né? Ana comprou roupas novas. Ana, sujeito, comprou, verbo transitivo direto, comprou o quê? Roupas novas. Não tem preposição, objeto direto, certo? Ali não tem agente da passiva nenhuma. Diferente disso aqui, ó. Roupas novas foram compradas por Ana. Agora apareceu o agente da passiva. Esta oração aqui está na voz passiva e eu vou te explicar o porquê. O meu sujeito, que no caso é roupas novas, que lá na voz ativa era o objeto direto, roupas novas aqui não pratica ação. Roupas novas não compram. Roupas novas são compradas. Então, roupas novas, naquele caso, é um sujeito, só que ele não é ativo. Ele é um sujeito passivo. Por isso que a minha voz está na voz passiva. Certo? Agora, Bárbara, e o que é o agente da passiva? O agente da passiva é o por Ana. Observe que agente, que é aquele que vai executar, que vai praticar, que toma iniciativa, que no caso é por Ana. O nome é agente e é da passiva porque está na voz passiva, certo? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam em relação à voz passiva. Sempre vai vir com uma dessas preposições aqui, ó, tá? Pelo, pela, pelos, pelas. Ó, vou até botar o D também. Pode ser do, dá, dos, das. Olha aqui. A apresentação foi realizada pela professora de filosofia. Veja que pela professora de filosofia é o agente da passiva, porque é ela que está praticando a ação
de apresentar, certo? Professora, como é que eu sei que esta oração está na voz passiva? Olha lá o sujeito, a apresentação. A apresentação, ela não realiza. A apresentação é realizada. Olha outro exemplo ali. Todo o trabalho foi feito por mim. Qual é o agente da passiva? O por mim. Observe que esta minha oração está na voz passiva, porque o sujeito, todo o trabalho, não é um sujeito que executa, não é um sujeito agente, é um sujeito paciente. O trabalho ele não faz, o trabalho é feito, e ele é feito por alguém. Este alguém é por mim. Se eu fosse transformar esta primeira oração aqui na voz ativa, olha como é que ficaria. A professora de filosofia realizou a apresentação. Outra, todo o trabalho foi feito por mim. Eu fiz todo o trabalho. Embaixo, o paciente foi acompanhado pela enfermeira. O meu sujeito aqui é o paciente. O paciente, ele não executa a ação de acompanhar, ele foi acompanhado. Ele foi acompanhado por alguém, por algum agente. Qual foi o agente? Pela enfermeira. Se eu fosse colocar esta oração na voz ativa, a enfermeira acompanhou o paciente. Observe que se eu colocar lá na prova para vocês, marque a opção onde o termo destacado é um agente da passiva. Se eu destacasse só o mim, estaria errado. Se eu destacasse só enfermeira, estaria errado. Por quê? Porque o agente da passiva engloba também a preposição. Certo? Esse conteúdo, essa folha, vai para vocês, tá? Logo abaixo tem os exercícios com gabarito, tá? Não deixem de fazer, porque eu utilizo essas questões para colocar nas nossas avaliações. Ok? Um beijo e fiquem bem.